Ora, muito boa tarde a todos. Eu creio que o vídeo já terá dado início. E bem, fui instruído para começar esta conversa às 3 horas e, portanto, aqui está. Antes de mais, queria agradecer ao professor Vasco Becker-Weinberg pelo convite que me endereçou para estar presente neste fórum. Eu devo dizer que é um fórum difícil, com o qual eu não estou muito habituado a lidar, porque estou aqui sozinho a confrontar-me com o meu computador e apenas com a minha imagem no ecrã e, portanto, não tenho nenhum feedback sobre possíveis interações com quem possa estar a assistir. Mas, de facto, não podia deixar de estar presente neste fórum. É mais uma oportunidade para falar sobre a plataforma Continental, para divulgar o projeto de extensão da plataforma Continental de Portugal, para colocar, enfim, algumas questões sobre o projeto, eventualmente, na medida do possível, responder a algumas dúvidas que existam. De facto, esta informação que nós temos que dar sobre o projeto ao público em geral faz parte do ADN da estrutura de missão. Nós fazemos isso desde sempre. Colaboramos muito também estreitamente com a Direção-Geral Política do Mar nesta questão de facto, promover a informação sobre este tema. E, basicamente, aquilo que gostaria de trazer aqui hoje no fundo, rever alguns dos conceitos básicos da plataforma Continental e aquilo que nos permitiu levar ao país a desenvolver o projeto de extensão da plataforma Continental. E porque eu diria que, do ponto de vista da bibliografia do direito internacional relacionado com estes temas, muitas vezes se diz que a delineação da plataforma continental, do bordo exterior da plataforma continental, obedece a critérios físicos e a aspectos científicos e técnicos muito complexos. Eu, na verdade, creio que não é assim tão complexo como isso. Acho que são conceitos relativamente fáceis de entender, de explicar, atendendo ao enquadramento histórico e ao desenvolvimento não só do regime jurídico internacional, mas também do conhecimento geológico e dos processos geológicos que moldam a superfície da Terra. É claro que também esta minha visão simplista do tema também beneficia muito das interações constantes que mantenho com a minha fantástica equipa, que tenho o enorme prazer e felicidade de coordenar. E temos, obviamente, muitas discussões sobre este tema. No fundo, o nosso trabalho é pensar sobre este tema, todos os dias. E, de alguma forma, aquilo que eu vou dizer aqui é um pouco o reflexo dessas ideias, dessas reflexões que nós vamos mantendo na estrutura de missão. E então, no fundo, começaria talvez por apontar o facto de, como geólogo que sou, ter muita dificuldade de tentar explicar alguns destes temas, alguns destes conceitos, sem acesso a imagens que suportam aquilo que vou demonstrando e que vou dizendo. Na verdade, ainda discuti com o professor Vasco a oportunidade de poder usar imagens aqui neste fórum. Enfim, chegámos à conclusão que isso não era, porventura, a coisa mais fácil e mais prática de fazer. E, portanto, acabei por desistir de usar imagens. No entanto, este fim de semana estava com os meus filhos a tentar que eles voltassem a ter algum gosto e alguma atenção para Legos, para construções em Legos. E então estava eu a construir e fazer coisas com eles e estava a pensar, mas se calhar podia fazer uso deste recurso para me auxiliar nesta conversa. E, basicamente, aqui está. Imaginem que isto que aqui está é um modelo conceptual de uma margem continental geológica. No fundo, este modelo até foi aquilo que serviu para o anúncio, como fotografia do anúncio desta conversa, que eu pedi ao professor Vasco para colocar na página. É uma fotografia precisamente deste modelo. E aquilo que vemos, imaginem que aqui temos o território terrestre, imerso, aqui a verde, imaginem que isto até pode ser um farol junto ao bordo de uma falésia. E aqui na transição entre a cor verde e o branco, o que temos é a linha de costa, e, portanto, imaginem que abaixo de todo este nível já estamos sob a superfície da água, e, portanto, já estamos na parte imersa. E então temos três unidades fisiográficas fundamentais. Temos, por um lado, a plataforma continental, que diz respeito a esta zona de declive relativamente suave, coberta por alguns sedimentos aqui representados a branco, e que tipicamente se prolonga
até uma profundidade média de cerca de 200 metros de profundidade. Depois temos aqui uma nova unidade, que começa com uma quebra de declive muito importante e que se designa de talude continental, mais uma vez mais ou menos coberto por sedimentos aqui representados a branco, podem ser mais ou menos espessos, tipicamente o declive de um talude continental raramente ultrapassa os 5 ou 10 graus de declive, portanto um pouco mais suave do que estes que estão aqui representados, é apenas uma limitação das peças. E depois temos aqui a transição para uma nova unidade fisiográfica, que se chama rampa ou elevação continental, e que basicamente resulta da acumulação de sedimentos provenientes da plataforma continental e que são transportados por correntes de fluxo, ou são resultado, muito simplesmente, de processos gravíticos que promovem o escorregamento de material da plataforma continental para a sua base e que dá, enfim, origem a esta nova unidade fisiográfica, muitas vezes com um aspecto em cunha, também de declives relativamente suaves, e estas são as 3 unidades fisiográficas que compõem a margem continental geológica. Ocorrem na transição entre crosta continental, aqui representada a vermelho, e crosta oceânica, aqui representada a preto, e portanto quando os geólogos, quando se falam na transição continente-oceano, não estamos propriamente a falar na transição entre rocha e água, estamos a falar nesta transição entre diferentes crostas continentais, e basicamente elas têm propriedades muito, muito distintas. Uma plataforma continental, uma crosta continental, perdão, tem uma espessura média de cerca de 30 a 40 km, contrasta muito com a espessura da crosta oceânica, muito mais fina, com uma espessura média de 6 a 8 km, e portanto, basicamente, é esta diferença e também o facto da crosta oceânica ter uma composição diferente, ser bastante mais densa do que a crosta continental, que faz com que as margens continentais tenham esta morfologia típica. E também importa dizer que esta é a morfologia típica que se pode encontrar nas margens continentais que bordejam o Oceano Atlântico. Noutras partes do mundo, a ocorrência de outro tipo de processos geológicos pode conduzir à formação de margens continentais bastante distintas, com uma morfologia bastante distinta desta que é aqui representada neste modelo conceptual. Bom, do ponto de vista histórico, é evidente que as interações das sociedades com o oceano começaram a pequena profundidade e, portanto, em zonas relativamente próximas da costa, e com o decorrer do tempo, de facto, com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de embarcações cada vez mais desenvolvidas, foi possível começar a desenvolver atividades económicas e de sustento importantes em zonas cada vez mais distantes, e que refletem o aproveitamento de recursos naturais, nomeadamente e muito em particular através da pesca. E é fundamentalmente por esta razão que ao longo do tempo, e também por razões securitárias, que os Estados costeiros começaram por se apropriar cada vez sucessivamente dos diferentes domínios marítimos adjacentes ao seu território imerso, quer seja reivindicando direitos sobre o mar territorial, sobre a zona económica exclusiva, ou sobre a plataforma continental. No que diz respeito ao regime jurídico da plataforma continental, a maior parte das pessoas, eu diria que existe um grande consenso em dizer que o desenvolvimento do regime jurídico da plataforma continental foi construído com base na declaração do presidente Truman, do presidente americano Harry Truman, em setembro de 1945 e, portanto, logo a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial. E, basicamente, nessa proclamação, o Presidente diz que os recursos existentes na plataforma continental adjacente à costa, neste caso aos Estados Unidos, passariam a ficar sob sua jurisdição e controle dos Estados Unidos da América, sem que isto alterasse o estatuto legal das águas que se lhe sobrepõem. O racional para esta proclamação consistia no facto de a plataforma continental ser entendida como uma extensão do território terrestre e do Estado costeiro e que, portanto, naturalmente lhe pertencia. A motivação era claramente económica, no sentido em que a Europa estava devastada pela guerra, era preciso reconstruir, era preciso encontrar novos recursos, nomeadamente recursos de hidrocarbonetos, de petróleo e de gás natural, e em particular no Golfo do México, onde já existia trabalhos e estudos e algum desenvolvimento sobre essa matéria, na perspectiva de encontrar novos depósitos no offshore e sob a plataforma continental. Por outro lado, era também um domínio onde poderiam existir minerais estratégicos, recursos minerais estratégicos importantes,
que impedissem que os Estados Unidos ficassem dependentes da importação desses materiais que eram estratégicos para o seu desenvolvimento. E, por outro lado, também a Europa seria um servidor das exportações dos Estados Unidos e, portanto, tudo isto se combinava perfeitamente. A seguir a esta proclamação, a proclamação do Presidente Truman, surgem outras proclamações por parte dos Estados costeiros, até por vezes mais ilustrativas e por vezes ainda domínios até às 200 milhas marítimas, onde nem sequer existia nenhuma continuidade do prolongamento terrestre. E então isto passou a ser um tema de facto importante, tanto que em 1958, no decurso da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e no decurso dos trabalhos preparatórios da Comissão de Direito Internacional, essa convenção, a Convenção da Plataforma Continental, que é uma das 4 convenções que surge dessa primeira conferência, define a Plataforma Continental como, enfim, as áreas submarinas, o leito e o subsolo das áreas submarinas adjacentes à linha de costa e até uma profundidade de 200 metros, que de resto era a profundidade que também preconizava o Presidente Truman na sua proclamação. A Plataforma Continental era considerada até aos 200 metros de profundidade. E, portanto, esta convenção diz a mesma coisa, até aos 200 metros, ou até uma profundidade em que seja possível proceder à exploração dos recursos naturais. Bem, e aqui há 2 aspectos interessantes a considerar. Por um lado, o primeiro aspecto, o critério de profundidade, corresponde ao critério de profundidade já defendido na proclamação de Truman e que corresponde exatamente com o conhecimento geológico da altura, que ainda hoje permanece. De facto, o bordo das plataformas continentais geológicas tipicamente estende a uma profundidade média dessa ordem de grandeza, dos 200 metros de profundidade. Depois, o outro critério da execuibilidade de exploração de recursos naturais, esse era um pouco mais complexo, uma vez que não impunha nenhum limite para o bordo exterior da plataforma continental. É claro que isto teve a resistência de uma boa parte dos países em desenvolvimento, que viam nisto uma dificuldade acrescida de acesso aos fundos marinhos. Dificilmente estes países viam que dificilmente iriam dispor de tecnologia suficiente para proceder à exploração dos recursos marinhos em grande profundidade e, por outro lado, este critério de profundidade poderia conduzir a que um Estado desenvolvido, que tivesse tecnologia suficiente para explorar recursos a grande profundidade, pudesse reivindicar para si direitos de soberania sobre uma área extensa, muito extensa de território e, eventualmente, no limite, até poderia cobrir toda uma bacia oceânica. E, portanto, isto era uma questão, de facto, muito desconfortável para uma série de países em desenvolvimento, nomeadamente. No entanto, eles não foram efetivos em conseguir que se fosse adotado um texto diferente e que lhes fosse mais vantajoso. Isto permaneceu assim durante alguns anos, até que em 1967 o embaixador de Malta, Arvid Pardo, numa célebre conferência na Assembleia, num célebre discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, refere que, e defende a ideia de que os fundos marinhos, para além da jurisdição dos Estados costeiros, deveriam ser considerados património comum da humanidade e que a comunidade internacional deveria definir uma área do fundo marinho onde se fizesse a exploração dos recursos que servisse para benefício de toda a humanidade. E isto, de facto, é uma transição, uma revolução enorme e que foi precursor de uma grande revolução no desenvolvimento do direito internacional. É claro que esta ideia foi muito acarinhada pelos países em desenvolvimento, bem como por uma série de países que tinham acabado de conseguir a sua independência. E, no fundo, todos estes passos, enfim, mais alguns que não temos aqui tempo de abordar, conduziram à terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que decorre entre 1973 e 1982 e culmina com a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que também é conhecida como a Convenção de Montego Bay. É importante referir que um dos aspectos fundamentais na discussão durante a terceira conferência era, de facto, a necessidade de definir um limite preciso para o bordo exterior da plataforma continental. E é preciso também entender que durante este período ocorre uma revolução enorme no conhecimento geológico
e naquilo que era o entendimento, a compreensão sobre os processos geológicos que moldam a superfície terrestre. É durante o final da década de 60, início da década de 70, que se dá uma aceitação generalizada da teoria da tectónica de placas e que, no fundo, é o motor para se perceber a maior parte dos processos geológicos que ocorrem à escala do globo. E, mais uma vez, pus os meus filhos aqui a trabalhar, mas, na verdade, aquilo que existia era que a ideia, que já tinha sido vinculada no início do século XX, de que os continentes eram capazes de migrar, de se mover. Esta teoria era conhecida como a teoria da deriva continental. No entanto, o autor desta ideia, Alfred Wegener, um geofísico e meteorologista alemão, no início do século XX, não conseguiu definir, explicar um motor que permitisse explicar que de facto isto acontecesse. E, portanto, esta ideia durante muito tempo foi ridicularizada, foi esquecida, até que depois da Segunda Guerra Mundial e fundamentalmente com os trabalhos de mapeamento e levantamento da batimetria do fundo dos oceanos e em particular do Oceano Atlântico, se veio a descobrir uma enorme cadeia de montanhas, uma crista montanhosa no meio do Atlântico e que de facto possibilitava perceber que a deriva continental não era mais do que uma consequência do alastramento dos oceanos, do nascimento de oceanos, como é o caso do Oceano Atlântico, que continua em expansão. E, de facto, esta ideia de que os continentes já tinham estado juntos num passado geológico, por exemplo, a costa ocidental de África e a costa oriental da América do Sul, de facto ganhou consistência e tudo isto foi determinante para se perceber a discussão que teve lugar durante a terceira conferência e as conclusões a que a terceira conferência chegou com a adoção da Convenção para a definição de plataforma continental. Isso é então dado na Convenção pelo artigo 76, que define a plataforma continental e que fornece os instrumentos para determinar o bordo exterior da plataforma continental. Por um lado, o parágrafo 1 define a plataforma continental como o leito e subsolo das áreas marinhas que se estendem para além do mar territorial e em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre e até ao bordo da margem continental. E então existe aqui esta definição de extensão, em toda a extensão do prolongamento natural do território terrestre até à margem, até ao bordo exterior da margem continental. Por sua vez, o primeiro parágrafo também diz que se o bordo exterior da margem continental não alcançar a distância das 200 milhas marítimas, enfim, esse limite é-lhes dado sem nenhuma justificação. E, basicamente, isto tem a ver com a parte histórica e com a reivindicação que alguns países, alguns Estados costeiros já tinham feito sobre os domínios marinhos até às 200 milhas marítimas e, portanto, por uma questão de justiça, de equidade, se estabelece aqui um limite mínimo relativamente ao qual todos os Estados costeiros têm acesso à sua plataforma continental. Agora, nos casos em que a plataforma continental se estende para além das 200 milhas, é então preciso definir o seu bordo exterior e, nesse caso, o parágrafo 3 do artigo 76 define o conceito de margem continental e diz que a margem continental compreende o prolongamento submerso e diz respeito e consiste no solo e no subsolo da plataforma continental, do talude continental e da elevação à rampa continental. E pronto, isso basicamente está de acordo com a visão geológica da altura e com o entendimento que se passou a ter do que era uma margem continental. Isto correspondia à noção de margem continental geológica. Depois, no parágrafo 4, dá-se então os instrumentos, o método para determinar o bordo exterior da plataforma continental. E é a partir daqui que começa a haver alguma separação entre aquilo que é o entendimento, a definição geológica do termo e o resultado final que resulta na definição jurídica de margem continental ou de plataforma continental. Mas é muito interessante ver que o parágrafo 4, que então fornece os instrumentos para determinarmos o bordo exterior da margem continental, define dois critérios a partir dos quais é possível então determinar o bordo exterior. Mas todos eles, estes dois critérios são função da determinação destes pontos que aqui estão, correspondem a esta linha de interseção entre o branco e o amarelo, na base do talude continental, e que dizem respeito à zona na base do talude continental onde se dá a máxima variação do gradiente.
E isto é muito interessante porque, de alguma forma, colocar estes pontos que se chamam pontos do pé do talude, na base do talude continental, na máxima variação do gradiente, como os pontos a partir dos quais é possível determinar o bordo exterior da plataforma continental, ou, perdão, o bordo exterior da margem continental, é muito interessante porque, quanto a mim, e provavelmente a maior parte dos juristas que estudam direito internacional a estas matérias não estão de acordo, mas quanto a mim isto é relevante pela importância que dá precisamente ao prolongamento natural. Porquê? Porque enquanto nós na base do talude continental estamos tipicamente ainda em características de crosta continental, quando passamos para esta unidade fisiográfica da rampa ou elevação continental, o que se passa é que esta unidade fisiográfica pode ter uma extensão muito grande, de várias dezenas e até centenas de quilómetros. E muitas vezes ela desenvolve-se, como se pode ver aqui neste esquema, não sobre crosta continental, mas sim sobre crosta oceânica. E, portanto, de alguma forma, fazer determinar os critérios a partir destes pontos da base do pé do talude, quanto a mim, é um reforço da importância do prolongamento, do conceito de prolongamento natural do território terrestre. E então existem estes dois critérios que são relativamente fáceis de explicar. E o primeiro diz respeito ao, enfim, o primeiro, não é o primeiro nem o segundo, um deles é conhecido como o critério de Gardiner, que resulta do nome de um geólogo com o mesmo nome e que fazia parte da delegação irlandesa durante a terceira conferência, e consiste em dizer que o bordo exterior da margem continental pode ser localizado num ponto ou numa zona em que a espessura de sedimentos, medida, portanto, na vertical, corresponda no mínimo a 1% da distância ao ponto de pé de talude mais próximo. E, portanto, isto é um critério que, por exemplo, só faz sentido, só existe quando existe o desenvolvimento desta unidade fisiográfica, da rampa ou elevação continental, que nem sempre existe, porque basicamente toda esta unidade está dependente da disponibilidade de sedimentos que venham do topo da plataforma continental e que sejam acumulados na base do talude continental. Quando ela não existe, quando esta unidade não existe, a base do talude continental faz imediatamente a transição entre o talude continental e os grandes fundos oceânicos, que os geólogos tendem a designar como as planícies abissais, como os grandes fundos. E, portanto, este critério só existe quando se desenvolve, de facto, esta unidade fisiográfica e de alguma forma, ele existe para garantir direitos de jurisdição do Estado costeiro sobre as zonas da rampa ou elevação continental onde é mais provável existir hidrocarbonetos. De facto, são nestas zonas de maior espessura de sedimentos que é mais provável encontrar depósitos de hidrocarbonetos porque é necessário uma espessura grande de sedimentos que de alguma forma sejam responsáveis, possibilitem a transformação da matéria orgânica acumulada ao longo do tempo geológico nas margens continentais em hidrocarbonetos. O outro critério é bastante ainda mais simples, que diz respeito apenas a um critério de distância. É chamado o critério de Edberg, mais uma vez resultado, este nome é adotado do nome de um geólogo americano, que propõe que, bem, e tendo em conta a tecnologia existente há 40 anos atrás, segundo ele, havia sempre uma incerteza associada à determinação da base do talude continental. E, portanto, é importante, porque uma vez que, de facto, no mundo real, a batimetria, enfim, a morfologia nesta zona pode ser bastante mais complexa do que, evidentemente, esta aqui representada neste modelo Alego. Mas, portanto, diz ele que devia ser considerada uma distância, uma margem de segurança, tendo em conta a incerteza, e essa distância acabou por ser fixada em 60 milhas. E, portanto, o segundo critério diz respeito, a partir destes pontos de pé de talude, determinar uma distância em direção aos fundos marinhos de 60 milhas. E estes são os dois critérios para determinar o bordo exterior da margem continental, e o Estado costeiro pode escolher aquele que lhe for mais favorável. Depois existe também na Convenção, e porque de alguma forma é importante preservar o mais possível também o património da humanidade, e como existem algumas plataformas continentais, algumas morfologias que se estendem ao longo de muitas centenas de quilómetros, a Convenção e o artigo 76 também impõem limites para a plataforma continental. Esses limites restritivos são novamente dois, e o Estado escolhe aqueles que lhe for mais conveniente. O primeiro é muito simples, tem a ver apenas com uma distância a partir da linha de costa e que tem que ver com uma distância, com uma medição de uma distância de 350 milhas marítimas, e, portanto, este será o limite, um dos limites para a margem continental, imposta pelo artigo 76, e outra diz respeito à determinação
da isobatimétrica, que é a linha que une pontos de igual profundidade, neste caso dos 2.500 metros de profundidade, e a essa linha adicionar 100 milhas em direção aos grandes fundos oceânicos. E, portanto, mais uma vez, o Estado costeiro combina todos estes critérios e escolhe aquele que lhe for mais favorável. Enfim, o resultado final disto é que, de facto, a margem continental jurídica acaba por ser diferente da margem continental geológica, mas isso eu acho que se explica bem, percebe-se bem à luz deste enquadramento histórico, não só da evolução do conceito de plataforma continental jurídica, mas também do conhecimento geológico. Quanto a mim, é muito importante que tenha havido uma preocupação, durante a terceira conferência, em, de facto, manter os critérios associados ao conhecimento científico, ao conhecimento geológico da altura. E não é por acaso que, de facto, quem dá nome aos critérios para determinar o bordo exterior da margem continental são são nomes de dois geólogos. E, portanto, revela bem a importância da geologia, da ciência, na discussão destes temas durante a terceira conferência, e também relembra bem a importância aos geólogos de trabalharem em equipas multidisciplinares, e também compreenderem que o desenvolvimento do direito internacional também pode ter uma contribuição muito forte com base nas ciências da Terra. Portanto, é importante que haja este diálogo entre todos, e é isso que eu acho que é muito interessante em todo este processo. Ora bem, infelizmente, e mais uma vez percebe-se por uma razão histórica, a Convenção mantém o nome de tudo isto de plataforma continental. E basicamente isto tem de facto a ver com a evolução histórica deste conceito, do conceito de plataforma continental. De facto, o artigo 76 aproxima-se mais do conceito de margem continental geológica, mas de facto o nome permaneceu assim e, portanto, hoje em dia é importante explicar desde logo aos professores que estudam e que lecionam estas matérias que existe uma distinção muito óbvia entre aquilo que é a plataforma continental geológica e aquilo que é a plataforma continental jurídica, que engloba todos estes conceitos. Ora, também é muito interessante, e indo agora para a segunda parte e para o final da apresentação, que a Convenção, no seu artigo 77, refere que os direitos sobre a plataforma continental são direitos exclusivos, são independentes da sua ocupação, independentes de qualquer declaração expressa. E, não obstante o direito inerente dos Estados costeiros à plataforma continental, a Convenção também cria um novo organismo no seio das Nações Unidas, que é a Comissão de Limites da Plataforma Continental. A Comissão de Limites da Plataforma Continental incorpora 21 membros, peritos, em hidrografia, em geologia e geofísica. Mais uma vez, apesar de estarmos a falar de um tema enquadrado no direito, no regime jurídico internacional, estes peritos são apenas peritos em ciências da Terra, em hidrografia, em geologia ou geofísica, e que têm, enfim, a função de avaliar as propostas de limite exterior da plataforma continental, que são propostas pelos Estados costeiros e submetidas às Nações Unidas. A função deles é avaliar essas propostas, emitir recomendações, e quando o Estado costeiro estabelece o limite exterior da plataforma continental de acordo com as recomendações da Comissão, diz a Convenção, diz o artigo 76, que estes limites se tornam finais e obrigatórios. E, portanto, existe este passo intermédio, que é aquele em que Portugal está agora, de estarmos a ser avaliados pela Comissão de Limites da Plataforma Continental. São 21 peritos que se dividem em várias subcomissões e que essas subcomissões têm a função de analisar em pormenor as propostas submetidas pelos países, e, portanto, nós temos uma subcomissão de 6 elementos, no caso, porque existem apenas, em vez dos 21 peritos, neste último mandato existem apenas 20, mas temos uma subcomissão de 6 elementos para avaliar em pormenor a nossa proposta. As reuniões da comissão decorrem em Nova Iorque, e também posso pôr-vos aqui um ambiente de Nova Iorque. Reúnem em 3 sessões por ano, de 7 semanas cada. As reuniões com as delegações dos Estados costeiros decorrem à porta fechada, e é nesta fase em que nos encontramos. É importante dizer, relativamente à nossa proposta, que a proposta portuguesa foi inicialmente submetida em 2009 e depois, mais tarde, foi objeto de uma adenda
em 2017, antes de começarmos a interação. Em 2009 havia um comissário português na Comissão de Limites, nesse período, o comandante Maia Pimentel. Desta vez, e desde 2017, temos também um comissário português na Comissão, que é o comandante Aldino Campos, que, por motivos óbvios, estava impedido de integrar a subcomissão responsável por avaliar a proposta nacional. Esta evolução decorreu porque é um processo relativamente, lento, pela dificuldade também que é analisar estas propostas com a seriedade que elas obviamente merecem. E o que aconteceu foi que entre 2009 e 2017 a estrutura de missão continuou a trabalhar neste tema, continuou a promover campanhas oceanográficas para a recolha de dados e de informação, e portanto quando chegámos a 2017 surgiu a oportunidade de facto submeter uma adenda que permitiu rever e atualizar todos os dossiês que tinham sido então entregues em 2009 e incorporar os novos dados e informação que entretanto tinham sido recolhidos até 2017. Na verdade, esta adenda veio substituir completamente a proposta submetida em 2009 e é nesta fase em que nos encontramos. E é claro que as pessoas perguntam e têm curiosidade em saber durante mais quanto tempo é que vamos continuar esta interação com a subcomissão. Bem, e a resposta é que, na verdade, não sabemos. Por um lado, temos agora esta situação muito particular que vivemos, e, na verdade, Nova Iorque está hoje em dia, como vemos aqui, ou seja, deserta. Vivemos numa situação, de recolhimento, de emergência, que faz com que a nossa visita a Nova Iorque, que estava agendada para o próximo agosto, provavelmente não vai acontecer, e, portanto, encontramos agora num compasso de espera também de saber como é que vamos continuar a trabalhar com a subcomissão neste novo regime. Estou certo que as Nações Unidas conseguirão, arranjar formas alternativas para que o trabalho decorra de uma forma, o mais normal possível, mas que os trabalhos não sejam, de facto, adiados ou parados por causa desta situação. Mas o que é certo é que não sabemos exatamente aquilo que vai acontecer. Depois, a outra questão que se prende também, mais uma vez, com a falta, de uma resposta definitiva que consigamos dar e que também diz respeito à nossa própria proposta de extensão da plataforma continental. Como, podem ver aqui no mapa atrás, trata-se de uma área muito extensa e é uma área muito extensa que é suportada por muita informação que entregamos à Comissão de Limites. Informação não só morfológica, que é aquela que, atendendo à prática da Comissão, ela tende a privilegiar, mas Portugal faz questão de, introduzir e de associar a toda a interpretação morfológica desta zona todos os dados geológicos que existem e que foram também recolhidos pela estrutura da missão e que, no nosso entender, são muito importantes para poder defender o limite tal como ali está representado. Uma nota já agora relativamente a esta questão. Se olharmos para este mapa, podemos ver que, naquela linha amarela aqui que bordeja ou que marca o bordo exterior, o limite exterior da plataforma continental, podemos ver que a plataforma continental de Portugal é uma só, é única. Não existe a plataforma continental dos Açores, a plataforma continental da Madeira ou a plataforma continental de Portugal continental. De facto, ao contrário do que existe, por exemplo, como podemos ver nestas zonas mais claras, corresponde às zonas económicas exclusivas, ou se quiserem, à zona económica exclusiva, mais concretamente, de Portugal, mas tem 3 sub-áreas, a sub-área de Portugal continental, a sub-área do arquipélago da Madeira e a sub-área do arquipélago dos Açores. Na verdade, na plataforma continental, ela é uma só. Não temos plataformas continentais dos Açores, da Madeira ou de Portugal continental, apesar de termos o prolongamento submerso de todas essas massas terrestres, de todos esses territórios emersos. Depois, outra complexidade que resulta da nossa proposta é o facto de termos algumas ilhas oceânicas e o prolongamento submerso e o prolongamento natural a partir de algumas ilhas oceânicas. Apesar da Convenção, no seu artigo 121, dizer que, a plataforma, o limite exterior da plataforma continental das ilhas oceânicas
deve ser determinado de acordo com as disposições existentes na Convenção aplicadas para outros territórios terrestres, a verdade é que diz muito pouco sobre a forma de como isso se deve fazer. De alguma forma, existe, por um lado, este artigo 121 e existe também a dificuldade de, por exemplo, como já vos disse, como já referi no artigo 76, no parágrafo, ou se calhar até nem referi, no parágrafo 3 do artigo 76, a margem continental é definida como incluindo o leito e o subsolo da plataforma continental, do talude continental e da rampa à elevação continental, e depois acrescenta, não inclui os grandes fundos marinhos com as suas cristas oceânicas e o seu subsolo. E, portanto, as cristas oceânicas, enfim, de acordo com o artigo 76, devem ser excluídas da possibilidade de gerar plataforma continental. No entanto, quando nós olhamos aqui para a zona do arquipélago dos Açores, em particular, vemos que ela é atravessada por um segmento extenso de crista oceânica, a chamada crista média atlântica, e que, obviamente, não pode ser considerada parte do fundo marinho, precisamente porque existe ali território imerso, e a Comissão, obviamente, que reconhece este facto e a sua prática é consistente com isso. No entanto, é mais difícil definir onde estarão as fronteiras e onde estará, sobretudo, onde será determinada a base do talude continental, para determinar os pontos de pé-talude a partir dos quais é possível determinar o bordo exterior da margem continental. E, portanto, é um desafio maior, não só para os Estados costeiros, como para a própria Comissão, e esperamos que, no final, que, de facto, a visão de Portugal vença, uma vez que nós consideramos que suportamos toda aquela zona de uma forma bastante consistente, não apenas com base na análise morfológica, mas também com base em toda a informação geológica disponível. Para essa informação geológica e para a obtenção dessa informação também posso dizer que foi fundamental, e mais uma vez os meus filhos ajudaram-me aqui nesta peça de Lego, nós podermos contar com o ROV Luso. O ROV Luso é um veículo tripulado remotamente, que foi adquirido pela estrutura de missão em 2008 e tem sido crucial e fundamental para a colheita de amostras em locais onde basicamente existia informação e dados muito limitados ou até mesmo, em alguns casos, nenhum dados. E é muito interessante e enfim, é uma satisfação muito grande ver que, com base neste projeto, no projeto de extensão da plataforma continental, que Portugal veio ganhar capacidade operacional. Hoje em dia temos uma equipa de pilotos que é totalmente formada pela estrutura de missão e não só. Conta também com um elemento que nos é cedido, cujo tempo é cedido sempre que nós temos campanhas pelo Instituto do Mar dos Açores, e que revela bem a importância que as várias instituições dão a este projeto e o caráter nacional de que se reveste o projeto de extensão da plataforma continental. É de facto muito interessante, é muito bom poder ver que um equipamento que permite alcançar os 6.000 metros de profundidade é totalmente operado por uma equipa portuguesa. A maior parte dos pilotos estão na MEPC, mas, como disse, contamos sempre com a presença de um elemento proveniente do IMAR dos Açores, e é muito gratificante ver que esta equipa está a consolidar a sua experiência, que tem vindo a ser convidada para participar em inúmeras campanhas internacionais, nomeadamente em colaboração aqui com os nossos colegas espanhóis, e isso tem sido muito estimulante. E basicamente é isto, este projeto, aquilo que é verdadeiramente importante é o conhecimento que, entretanto, foi alcançado sobre domínios marinhos, enfim, anexos ao nosso território imerso, que até há bem pouco tempo eram uma impossibilidade. Esse conhecimento tem sido partilhado com inúmeras universidades, instituições, com a Marinha Portuguesa, com o Instituto Hidrográfico, com o IPMA, e, portanto, tem sido, de facto, muito interessante ver que toda a gente acarinha muito todo este projeto, que estamos todos centrados no mesmo objetivo, que é, de facto, conquistar a soberania sobre os recursos naturais existentes nesta zona. E isso é basicamente, esse é o grande legado, penso eu, deste projeto, independentemente do desfecho que ele terá.
E para terminar, e termino apenas dizendo isto, que por vezes surge a pergunta, há muita, enfim, as pessoas também têm, obviamente, curiosidade e perguntam para que Portugal pretende, enfim, este espaço tão amplo numa área onde não temos capacidade de fiscalização, onde teremos tantas dificuldades e, no fundo, para que isto interessará ao país? Bem, eu diria que essa não é uma preocupação, não é uma resposta que terá que ser dada pela estrutura de missão. Como o próprio nome indica, nós temos uma missão muito bem definida, que é definir, estabelecer os limites exteriores da plataforma continental de Portugal. Eu confesso que, enfim, aquilo que nós iremos fazer com este espaço, eu acho que não é uma coisa que pessoalmente a mim me traga nenhuma preocupação. Penso que Portugal terá todo o tempo para pensar nisso, enfim, com a calma devida. Certamente que agora existem claramente outras prioridades. Como disse, a Convenção, enfim, refere o artigo 77, o direito à plataforma continental não depende da sua ocupação e, portanto, não é preciso, quer dizer, a plataforma continental, a soberania sobre ela existe independentemente do Estado fazer ou não alguma coisa com ela e, portanto, existe todo o tempo para podermos pensar e para podermos definir qual será a estratégia a seguir no futuro e qual é que será o melhor e o maior aproveitamento que poderemos fazer deste novo espaço marítimo. E pronto, e com isto terminava. Eu penso que poderia ou posso responder a questões, se houver alguma. Não sei se as consigo ver, para ser honesto. Não sei se há alguma questão que queiram pôr, deveria conseguir ver neste fórum, creio eu. E obrigado por todos os comentários que foram caindo aqui. E, quer dizer, não vejo de facto nenhuma questão, penso eu. Creio que não. E pronto. Resta-me uma vez mais agradecer o vosso tempo. Espero que não tenha sido demasiado aborrecido. Para mim foi difícil não ver, enfim, os meus interlocutores e confrontar-me apenas com a minha imagem. Ora, diz aqui, ok, gostaria. O Luís Sebastião diz que gostava de ouvir a tua opinião, qual o teu sonho sobre o futuro e oportunidades. E sobre... Ora, o Luís Sebastião gostava sobre que isto abre ou devemos prosseguir para serem abertas. Quando digo devemos pensar em quantidade científica, organismos estatais e Portugal enquanto nação. Sei que nas tuas funções não decides sobre os investimentos. Exato, eu basicamente, eu ainda por cima o Luís Sebastião sabe bem aquilo que eu penso sobre este assunto, mas na verdade, neste fórum, aquilo que me importava era partilhar, enfim, algumas destas ideias. As prioridades, enfim, as prioridades certamente que agora são outras. Eu penso que fizemos um enorme caminho desde que este projeto começou em 2005 até agora. Ganhamos capacidade operacional que não existia. Enfim, estabelecemos contactos e pusemos instituições e equipas em contacto a trabalhar e que tipicamente se encontravam de costas voltadas sistematicamente. E essas são as sementes que ficam para podermos construir qualquer coisa de futuro. Certamente que ainda temos muito que fazer no que diz respeito enfim, ao acesso ao mar. Os investimentos para trabalhar no mar são de facto bastante significativos, são bastante avultados. Nós, para transportarmos o rol veloso, precisamos obviamente de ter um navio disponível, tempo de navio, isso é bastante caro. Portanto, temos ainda, de facto, certamente ainda muitas coisas que podemos fazer, que podemos melhorar, mas creio que lançámos umas boas bases para o futuro e eu penso que isso é que importa dar a relevo nesta altura. E muito obrigado.